Bom, vamos lá. O que exatamente faz um assistente social? Se a primeira imagem que vem à cabeça é a de caridade ou uma simples ajuda, olha, tudo bem, essa é uma visão super comum. Mas a verdade é que essa profissão, que é essencial para a nossa sociedade, é muito mais complexa e se baseia num pilar que é fundamental, os direitos. E é essa realidade que a gente vai desvendar juntos agora. Ok, vamos direto ao ponto que gera a maior confusão. De um lado, a gente tem essa visão comum de que o trabalho social é quase um favor, um ato de bondade, de caridade. Mas, do outro lado, a gente vê a realidade profissional, a assistência social como um direito de todo cidadão, um caminho para exercer a cidadania de verdade. É exatamente essa mudança de perspectiva que é a chave para entender tudo o que a gente vai conversar. E para guiar essa nossa análise, esse aqui é o nosso roteiro. Primeiro, vamos mergulhar no porquê de ir além da caridade. Depois, a gente vai entender o profissional como um verdadeiro articulador de direitos. Na sequência, vamos conhecer os pilares que sustentam a prática. A gente explora também o dia a dia e seus limites e, por fim, vamos enxergar a dimensão coletiva dessa luta por justiça. Então, começando pelo nosso primeiro ponto, a necessidade de ir além da ideia de caridade para poder entender a verdadeira base dessa profissão. E olha, essa citação aqui resume a ideia central de uma forma perfeita. A ação do assistente social não é um favor, de jeito nenhum. É uma prática toda fundamentada na lei, nos direitos que já são garantidos. O objetivo final nunca é criar dependência, mas sim o total oposto. É promover a autonomia e garantir que cada pessoa consiga acessar aquilo que lhe é devido como cidadão. E essa base de direitos nos leva direto para o nosso segundo ponto. Entender os assistentes sociais como articuladores de direitos. É aqui que o papel central deles na sociedade começa a ficar muito, muito claro. Mas qual é exatamente o campo de atuação desses profissionais? A teoria chama de questão social. E o que isso quer dizer na prática? Bom, pensa em todas as desigualdades que a gente vê no nosso dia a dia. Pobreza, violência, exclusão. A questão social nos ajuda a entender que esses não são problemas isolados, mas sim expressões de como a nossa sociedade se organiza. É nesse cenário, bem complexo, que o trabalho do assistente social acontece. Então, o ponto crucial é este. O assistente social funciona como uma ponte. Imagina só, uma ponte que conecta as pessoas que muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade às políticas públicas que existem para garantir os seus direitos, seja na saúde, na educação, na previdência. E essa ponte é fundamental porque, sem ela, muitos direitos ficariam só no papel, sabe? Mas como é que essa ponte é construída de uma forma sólida, de uma forma profissional? A resposta para isso está no nosso terceiro ponto. Os 3 pilares que sustentam toda a prática do serviço social. E aqui vem o mais interessante. Esses 3 pilares são completamente inseparáveis. Pensa só, a dimensão teórico-metodológica dá o conhecimento, as lentes para analisar a realidade. A dimensão ético-política define o compromisso com a justiça, o norte da bússola. E a dimensão técnico-operativa, bom, essas são as ferramentas, é o como fazer. Uma não funciona sem a outra. Elas formam um tripé que sustenta a profissão inteira. Agora, vamos sair um pouquinho da teoria para mergulhar na prática e nos seus limites. Como é que tudo isso se traduz no dia a dia? Quais foram as grandes conquistas da categoria? E, muito importante, onde é que termina a atuação desse profissional? Olha, o dia a dia de um assistente social é intenso e bem diversificado. Envolve desde a realização de entrevistas para compreender a fundo as situações, até visitas domiciliares para conhecer a realidade bem de perto. E também inclui a elaboração de laudos e pareceres técnicos que podem ser decisivos na vida de uma pessoa, além da mediação de conflitos e organização de grupos. É muita coisa. E toda essa intensidade de trabalho que a gente acabou de ver ajuda a explicar uma conquista que foi histórica para a categoria, a jornada de 30 horas semanais. Essa lei não é um benefício qualquer, não. É um reconhecimento do baita desgaste físico e emocional que o trabalho envolve. E isso garante melhores condições para os profissionais e, claro, um serviço de mais qualidade para a população. Mas é fundamental também falar sobre os limites. O assistente social orienta, elabora pareceres, viabiliza o acesso a direitos. Agora, é super importante entender o que ele não faz. Por exemplo, ele não realiza práticas terapêuticas ou psicoterapia. Essa é uma atribuição específica da psicologia. Cada profissão tem o seu campo técnico, e respeitar essas fronteiras é o que garante um trabalho ético e eficaz. E finalmente chegamos ao nosso último ponto, onde a gente vai conectar tudo que vimos até aqui com uma perspectiva bem mais ampla, a da luta coletiva por justiça e o verdadeiro impacto que essa profissão tem na nossa sociedade.
É muito importante entender que cada ação individual de um assistente social, na verdade, faz parte de um movimento muito maior. É uma defesa contínua, incansável, das políticas públicas, dos direitos humanos e, no fundo, de um projeto de sociedade que busca mais justiça social para todo mundo, sem nenhuma exceção. E assim, toda essa nossa análise nos deixa com uma reflexão bem importante. Porque, no final das contas, entender a função do assistente social é também uma forma de enxergar as estruturas da nossa própria sociedade. E a pergunta que fica não é só para os profissionais da área, mas para todos nós. Qual é o nosso papel na construção de uma sociedade que seja mais justa?